Olá, bom dia. Que som é este? Era fácil, não era? É o som de um coração como o nosso, como um coração que temos dentro do nosso peito. E já está aqui uma imagem, eu pensava que ia parecer mais nítida. É a imagem de um coração. Talvez desligar a luz. Desliguei aí, Levi. Não é um... Ainda pensei em colocar uma imagem de um coração verdadeiro. Uma fotografia de um coração mesmo. Entretanto, vai ficar mais nítido. É um protótipo. Uma réplica. Mas creio que é bem parecido. Sara, é parecido? Está fiel? Deixar aqui um bocadinho. Ok. Acho que já viram todos, certo? Sim. Então vou ligar aqui novamente para não ficar a ler às escuras. Todos nós temos um coração mais ou menos assim dentro do peito. Mais ou menos assim. Vermelhinho. E uns corações maiores, outros mais pequeninos. Os mais pequeninos, as nossas crianças terão um coração menor. Aqueles que são mais robustos, adultos, terão um coração maior, mas todos nós temos um coração assim parecido dentro do nosso peito. Os nossos corações são muito iguais. Mas, crianças, particularmente as crianças que estiveram na escola dominical no último domingo, os corações não são todos iguais. Certo, meninos? Sim, Davi? E eu trouxe para me ajudar aqui os corações. A Helena também tem ali no lugar dela. Então, este é um coração de uma pessoa que não tem Jesus. Este é um coração em trevas. É um coração em escuridão. É um coração dominado e controlado pelo pecado. É um coração em trevas. Mas Jesus deu-se a si mesmo. Deu-se completamente. Ele sacrificou-se. Nós já lembrámos disso, já cantámos sobre isso, já orámos sobre isso e já partilhámos dos símbolos que recordam isso mesmo. Jesus deu-se em sacrifício. E é isso que simboliza este coração vermelho. Aquele que verteu o seu sangue. E ele verteu o seu sangue para quê? Para que pudéssemos, todos aqueles que nele creem, ficar com um coração assim. Um coração limpo, um coração purificado, um coração cheio de luz. Um coração cheio da luz de Deus. Eu tenho aqui ainda um outro coração, que é este aqui. Que coração é este? O que é que este coração tem de diferente do anterior? Tem manchas. Tem pó, não é? Está sujo. Pois é, mesmo os corações iluminados por Deus, mesmo os corações que já foram purificados, que foram lavados por Jesus, eles apanham pó. Eles ainda ficam sujos. Eles ainda se escurecem, ganham manchinhas. Infelizmente, nós ainda pecamos. Infelizmente, mesmo aqueles que têm um coração com a luz de Deus, ainda pecam. E o título que eu dei à nossa pregação esta manhã é Boa Condição Cardíaca. Lembrei-me agora da imagem, ainda está aqui. Ricardo, podes tirar, entretanto. Ou o outro título, Mantendo uma Boa Condição Cardíaca. Mantendo uma boa condição cardíaca. E, obviamente, eu falo no sentido espiritual, não falo no sentido físico, até porque a Sara não está de serviço. A Sara aqui é a irmã Sara, não é a doutora Sara. Estão parentes, ela não me pediu, mas faz parte também dar algumas instruções. Aqui é a irmã Sara. Só se for um caso muito urgente, como já aconteceu, aí passamos a ter médica e enfermeiros, mas se não for um caso urgente, então temos nossos irmãos enfermeiros e a nossa irmã médica, mas que aqui é a irmã Sara. Então é no sentido espiritual. Boa condição cardíaca espiritual, podíamos dizer. Boa condição cardíaca espiritual. E nós vamos falar sobre a forma correta de lidar com o pecado. A forma correta de lidarmos com o nosso pecado. Porque, como já dissemos, todos temos pecado. Vamos falar sobre o pó que acumulamos
no nosso coração. No coração e não só. No coração e não só. Usámos aqui o coração como ilustração e na Bíblia o coração surge sobretudo ligado à nossa vontade. É utilizado como uma linguagem que caracteriza o homem interior, que caracteriza o âmago interior, o ser completo do homem, mas está associado sobretudo à vontade. E é verdade que a nossa vontade ganha pó. A nossa vontade nem sempre é aquela que deveria ser. Nós não queremos aquilo que deveríamos querer e tantas vezes nós queremos, temos vontade e desejo de coisas que não deveríamos ter. Mas os nossos sentimentos também ganham pó. Os nossos sentimentos na Bíblia aparecem ligados e ilustrados pelas entranhas. Sim, os intestinos. Os nossos sentimentos. Por isso é que quando nós estamos nervosos, ficamos como dar uma volta na barriga. A Bíblia usa essa linguagem, não é desprovida de sentido. Os nossos sentimentos também ganham pó. Também ganham sujidade. Os nossos pensamentos, isto é, a nossa cabeça, também ganha pó. O nosso cérebro também acumula teias de aranha, pó e lixo. As nossas palavras também se desviam. Ou seja, a nossa boca e a nossa língua. Falámos a semana passada com o Timóteo sobre a língua. Falámos, não falámos? Falámos. A nossa língua também ganha pó. A nossa boca também ganha pó. As nossas ações, ou seja, aquilo que fazemos. Podemos falar das nossas mãos, portanto. E podemos falar também dos nossos caminhos, por onde andamos. Os nossos pés também ganham pó. Então, há muito pó. Há pó demais. Pó que não podemos ignorar. Mas vamos à palavra e o Senhor vai nos ajudar certamente. Eu convidava-vos a abrir na primeira carta de João. Vou só fazer aqui um pequeno parênteses, que eu sei que isto é importante para algumas pessoas e na realidade é importante para todos. E as nossas crianças, por norma, são colocadas num erro. A carta a Timóteo, a Tito e a Filémon diz a Timóteo, a Tito e a Filémon porque foi Paulo que escreveu a Timóteo, a Tito e a Filémon. As cartas de Pedro e de João não se diz carta a João. Primeira a João. Porque João não está a escrever pelo próprio. Então é primeira de João. Primeira de Pedro. Porque nas outras o autor é Paulo, para Tito, para Timóteo, para Filémon. E aqui João está a escrever primeira de João, segunda de João, terceira de João, primeira de Pedro, segunda de Pedro. Está bem, meninos? Meninos e adultos, eu às vezes também me engano. Não é só os mais pequeninos que se enganam, está bem? Aqui uma pequena nota. Então, primeira de João. Capítulo 1. Ficava mal depois deste parênteses e enganaram. E vocês não me iam perdoar. Estavam prontos para se rir com o Timóteo. 1 de João, capítulo 1, versículo 5 a 10 será o nosso texto. Mas nós vamos começar a ler um bocadinho antes, a introdução. Logo no início da carta. Versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão connosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo
o mundo. Até aqui. Vamos orar. Pai Santo, como é bom estar na Tua presença. E tem sido tão bom este tempo juntos. Cantar-te louvores, falar contigo, estar à mesa contigo, saber que nos ouves e que podemos falar assim na simplicidade do nosso coração contigo. Obrigado, Senhor. Não éramos dignos de estar na Tua presença, mas por Jesus nós podemos ter ousadia de te chamar Pai. Obrigado porque falas connosco. Obrigado pela Tua palavra nas nossas mãos, que já lemos e na qual queremos continuar a meditar, Senhor. Fala connosco. Sossega os nossos corações, mantém a nossa mente atenta, os nossos sentidos despertos, desde as criancinhas até aos adultos, aos mais velhos. Senhor, concentra-nos em Ti, somente em Ti. E ajuda-nos, auxilia-nos. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Uma pequenina nota sobre a carta de João, sobre esta primeira carta. Esta é uma carta maravilhosa. É uma carta maravilhosa. Leiam em casa porque é uma carta pequenina e é fácil de ler. São 5 capítulos. O tom é paternal. Então a expressão que nós lemos no capítulo 2, no versículo 1, filhinhos, é algo que se repete. É uma carta amorosa. João repete isso várias vezes. O propósito da carta é assegurar que os leitores estão em verdadeira comunhão com Deus, que são mesmo salvos, que têm mesmo a vida eterna, que se apropriaram verdadeiramente das verdades do Evangelho e confiam mesmo, creem mesmo em Jesus. O propósito é nobre, é urgente e é sério demais. E por isso João tem uma linguagem que não deixa dúvidas. É uma linguagem muito clara. Para João não há escalas de cinza. Ou é luz ou trevas. Ele é sempre muito direto. Ele chega a ser duro por ser tão direto e tão frontal. Mas é assim o amor. O amor também dói. O amor é assim direto. Fica claro este objetivo da carta de servir como um teste à salvação dos leitores pela repetição das expressões para que saibais que tendes a vida eterna. Este conceito aparece na carta toda. Ou, nisto sabemos que o conhecemos. Ou, nisto sabemos que passamos da morte para a vida. São expressões que se repetem e que convocam o leitor a fazer este exercício. É como se o leitor fosse convocado a fazer um teste para saber se é verdadeiramente salvo. E ao ouvires esta manhã a mensagem, ao ouvires esta manhã a pregação, é chamado a fazer o mesmo exercício. É chamado a fazer exatamente o mesmo exercício. A fazer estas perguntas. Eu sou salvo? Eu sou mesmo salvo? E podes encontrar uma resposta positiva e dizer sim, graças a Deus, por Jesus que está neste texto. Glória a Deus, eu sou salvo. Ou podes encontrar dúvida e podes precisar de ajuda e Jesus está neste texto para te ajudar. Ou podes ter uma resposta categórica para ti mesmo e dizer não, eu não tenho esperança, eu não estou salvo, eu ainda estou perdido, preciso de ajuda. E Jesus está neste texto para te ajudar. Então este exercício que João faz com os leitores, com aqueles a quem ele endereça a carta primeiramente, está a fazê-lo connosco, apesar de João já não estar connosco, vai fazê-lo através de mim esta manhã. Deus vai fazer isto através da sua palavra. Lemos os primeiros 4 versos, que são uma introdução. Olhem para a vossa Bíblia, para os primeiros 4 versos. Apenas algumas considerações, não é o nosso texto, mas olhem logo o primeiro versículo. O que era desde o princípio. Lembra-vos de alguma coisa? No princípio era o verbo, Marlene. É o mesmo autor, não é? É o mesmo autor, é João, é o mesmo autor. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos e as nossas mãos tocaram. João é uma testemunha ocular. João é aquele discípulo, um daqueles 3 mais próximos de Jesus. E João está a dizer o que ele viu, o que ele ouviu, o que ele tocou da palavra da vida. Ele está a anunciar. Ele tem anunciado. Ele quer anunciar. E o versículo 3 diz isso mesmo. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo.
Ele anuncia o Evangelho, ele partilha o Evangelho, ele partilha aquilo que viu, ouviu de Jesus, aquilo que tocou. Ele usa esta linguagem para se enquadrar plena e completamente como uma testemunha de Jesus. E ele partilha Jesus para que todos possam ter comunhão com João, com ele, porque a comunhão de João é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo, para que todos os que ouvem possam ter comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. E o versículo 4 é muito interessante e faz-me a ponte com algo que nós andámos a considerar durante semanas, porque diz assim: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Estas coisas eu escrevo para que vocês tenham alegria, para que a vossa alegria se cumpra, para que a vossa alegria seja verdadeira. João sabe que só há alegria verdadeira na comunhão com Deus através de Jesus Cristo. E ele está a escrever para que o leitor tenha alegria. A alegria não é exclusivo de Paulo aos Filipenses. A alegria está por toda a Bíblia. Está por toda a Bíblia. Então, quando nós pensamos no tema desta manhã, forma correta de lidar com o pecado, há uma única forma correta de lidar com o pecado e que conduz à alegria. É lidar com o pecado de uma forma que ele seja completamente afastado e haja plena comunhão com Deus, por meio de Jesus Cristo. Porque só aí o gozo se cumpre. Só aí a alegria se cumpre. João avança, e nós vamos avançar com ele, e vamos em primeiro lugar, através do nosso texto, ver formas erradas de lidar com o pecado. Duas no texto. Há muitas, mas no texto nós vemos pelo menos duas. Há formas erradas de lidar com o pecado. E a primeira forma que o texto apresenta, que João apresenta, é fingir. A primeira forma errada de lidar com o pecado é fingir. E fingir é mentir aos outros. Quero que fiquem com isto na mente, porque o texto diz isto. Fingir é mentir aos outros. No texto aparece desta forma. É andar em trevas, é andar em pecado e ainda assim dizer que se tem comunhão com Deus. Que é luz e luz somente, sem qualquer tipo de sombra. Fingir é mentir aos outros desta forma. É andar em trevas, mas afirmar que se anda na luz. O texto coloca desta maneira. Olhem o versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Deus é a luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou há comunhão com a luz, ou há comunhão com as trevas. Não há meio termo. Ou se é parte da luz, ou se é parte das trevas. E não vale a pena fingir. Fingir é mentir aos outros. E fingir é mentir duas vezes aos outros. Fingir é mentir duas vezes aos outros. O texto fala sobre isso. É mentir acerca da comunhão com Deus, que se diz ser real e não é, não existe. E é mentir acerca da comunhão com os outros. Porque aparenta ser real, mas na verdade também não existe. O texto supõe exatamente isso. Olhem para o versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus purifica aqueles que andam na luz. É o que está a dizer o texto. Onde Ele mesmo está. Não aqueles que andam nas trevas e fingem estar na luz. Esses não são purificados pelo sangue de Jesus. Mas aqueles que estão na luz, onde Jesus está. O sangue de Jesus purifica aqueles que não fingem, aqueles que estão mesmo na luz. Por outro lado, temos comunhão uns com os outros na luz. Só na luz. Olhem o verso. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Nós temos comunhão uns com os outros na luz. Nele, é em Cristo que nós temos comunhão uns com os outros. A nossa comunhão uns com os outros é resultado da nossa comunhão com Deus em Cristo Jesus, pelo seu sangue. Isto é importantíssimo. Nós às vezes pensamos que a nossa comunhão
será baseada na melhoria da qualidade dos nossos relacionamentos. E claro que isso pode contribuir. Mas nós pensamos que a peça-chave para a nossa comunhão aumentar é nós priorizarmos os nossos relacionamentos e encontrarmos formas dos nossos relacionamentos se estreitarem. O texto aponta para algo, isso é importante, mas o texto aponta para algo que é muito mais importante e basilar, que vem antes de tudo. Só há verdadeira comunhão entre nós se andarmos na luz, ou seja, só há verdadeira comunhão entre nós uns com os outros se nós estivermos em comunhão com Deus. A minha comunhão com vocês será melhor se eu tiver em comunhão com Deus. Porque se eu não tiver em comunhão com Deus, vocês podem se esforçar muito. A nossa comunhão vai ficar limitada. Limitada. Então, fingir é mentir aos outros. E fingir é mentir duas vezes. É dizer que se tem comunhão com Deus e não se tem. E é dizer que se tem comunhão com os outros. Mas também, na realidade, essa comunhão não existe verdadeiramente. Isto é importantíssimo. Não se pode estar num quarto que simultaneamente tem luz e simultaneamente tem trevas. Ou a luz está ligada e conseguimos ver, ou a luz está desligada e está trevas e não conseguimos ver. E para aqueles que são mais visuais e estão a tentar estragar aqui a minha ilustração e a dizer que há luzes que não iluminam muito bem e os quartos estão meios luminosos... A luz que falamos é Jesus. Se Jesus está na sala, ou está a luz ou não está a luz. Isto não é uma luz fraca. Está bem? Ou Jesus está na sala, ou não está na sala. E se estiver na sala, há luz, e luz verdadeira, mais do que qualquer sol de dia bonito como o dia 2. Então, nós estamos num quarto com luz, e vemos-nos uns aos outros, e temos comunhão uns com os outros, porque temos comunhão com aquele que é luz. Ou então, estamos em trevas. Não queremos que finjas. Não queremos que finjas. Mesmo as crianças. Não queremos que as crianças finjam. Queremos que hajam dúvidas e se há dúvidas devem ser esclarecidas. Devem ser assumidas. Se estás nas trevas, vem para a luz. Não finjas estar na luz. É preferível dizer, não, eu não estou na luz. Não, eu não compreendo. Não, eu não acredito. Não, eu não aceito. É muito melhor do que fingir. É muito pior do que fingir. Não queremos que finjas. Se estás em trevas, vem para a luz. Há, porém, outra forma errada de lidar com o pecado. E o texto também fala sobre ela. Há uma outra forma errada de lidar com o pecado, que é ignorar o pecado. É ignorar o pecado. É ocultá-lo. Ao ponto de dizer que ele nem existe. Ignorar o pecado é mentirmos a nós mesmos e fazermos Deus mentiroso. São estas as duas premissas do texto. Ignorar o pecado é mentirmos a nós mesmos. Já não é mentir aos outros. É pior. É mentirmos a nós mesmos e fazermos Deus mentiroso também. E ignorar de tal forma que muitas vezes chega mesmo a achar que nem se tem pecado. E a nossa cultura vive nessa deriva. Se nós formos olhar à nossa volta, a nossa cultura vive mesmo nessa deriva. Expressões deste género. Eu não mato. Eu não roubo. Eu não faço mal a ninguém. Eu não tenho pecado. Ou então, colocado de outra forma. Eu sou boa pessoa. Eu sou boa pessoa. O que é isso de falar de pecado? Isso é um tema completamente desnecessário. Isso é um tema que não tem pertinência nenhuma. O que é isso? Hoje em dia até podemos ir mais longe. As questões da moral estão para sair completamente de cena. O que é isso da moral? De certo e errado? Isso não existe. Isso não existe. Mas não é só a cultura que tendencialmente se afasta e está afastada de Deus. Não é só a cultura. O religioso também diz, também pensa. Eu não sou como esses bandidos. Eu não sou como esses imorais. Eu sou melhor. Eu esforço-me, eu tento, eu sou bom. Que muitas vezes é uma outra forma de dizer tu podes ter pecado, mas eu não tenho. Não é só a cultura que diz que não há pecado. O religioso diz tanto ou mais, com argumentos diferentes, que não tem pecado. E muitas vezes pensa para si mesmo
que não têm pecado. Mas olhem o que é que diz o texto. Versículo 8. Olhem novamente para as vossas Bíblias, para o texto. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não há verdade em nós. A sua palavra não está em nós. Enganamo-nos a nós mesmos, fazemos Deus mentiroso. Temos pecado. Todos temos pecado. Infelizmente. E temos que lidar com essa realidade. Fingir e ignorar é não querer enfrentar a realidade. Fingir que se é uma coisa que não é, ou ignorar, ao ponto até de dizer que não se tem pecado, é não querer encarar, enfrentar esta realidade. O que é um engano gravíssimo. E é algo próprio daqueles que não têm a verdade nem a palavra. Diz o texto, não há verdade, não há palavra. É um erro gravíssimo. Em primeiro lugar, é enganar-se a si mesmo, é enganar-se a si próprio. Se fingir é mentir aos outros, ignorar o pecado como se ele não existisse, é mentir a si próprio. O texto da semana passada com o Timóteo também falava sobre isto, sobre nos enganarmos a nós mesmos. É ouvir a palavra e não cumprir. Estou-me a enganar a mim mesmo com falsos discursos. Eu posso dizer o que eu quiser, mas eu ouço e não cumpro. Eu estou-me a enganar a mim mesmo. E aqui a lógica é a mesma. E não há nada pior do que nos enganarmos a nós mesmos. Se achamos que não temos pecado, se achamos que somos bons, ou se achamos que isso é coisa que não existe, nós estamos a enganar a nós próprios. E já não estamos só a mentir aos outros, nós estamos a mentir para nós mesmos. Estamos a mentir para nós mesmos. Em segundo lugar, é fazer Deus mentiroso também. É fazer Deus mentiroso. Porque Deus diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque Deus diz, não há um justo, nem um sequer. Podíamos continuar a manhã toda. São tantos os textos em que Deus diz que o homem é pecador. E nós próprios, além da Escritura, podemos olhar para as nossas vidas e nós sabemos bem que nós não somos perfeitos, que nós pecamos, que nós falhamos, que nós erramos. Ainda se lembram dos corações? Então, há corações assim, ainda em trevas. Há corações assim, ainda em trevas. Sem a luz de Deus. E depois, há corações assim. Na Terra, só há corações assim. Ou assim, ou assim. Na Terra não há outro tipo de corações. Na Terra não há corações com uma luz total em que não apareça nenhuma mancha. Na Terra, há aqueles que estão sem a luz de Deus. E há aqueles que, com a luz de Deus, podem ver as manchas do seu pecado. Podem ver as manchas do seu pecado. Mesmo os corações iluminados por Deus, eles ainda ganham pó. Eles ainda se sujam. E varrer para debaixo do tapete não é solução. Varrer para debaixo do tapete não acaba com o problema e não acaba com o pó. Ele continua a existir. Só nós não o vemos, porque nos estamos a querer enganar. Há pouco dizíamos, não queremos que finjas. Agora dizemos, não queremos que ignores o pecado. Encara a realidade. Se não encararmos a realidade, não há solução. Se encararmos a realidade, há uma solução. Não queremos que ignores o pecado. Encara a realidade, porque há uma solução. E a solução é a única forma correta, a única forma válida de lidar com o pecado. A única forma que resolve verdadeiramente o problema. E ela está no versículo 9. Um versículo que as crianças decoraram, que já disseram e que já lemos. Versículo 9.
Ainda estão comigo, crianças? Sabem qual é o versículo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Diante da realidade de que somos pecadores e de que ainda pecamos, apesar de termos sido perdoados e declarados justos, a nossa única solução é assumir a culpa. A nossa única solução é confessarmos os nossos pecados diante de Deus, como diz o versículo. A nossa única solução é essa, é assumir a nossa culpa, é confessarmos os nossos pecados diante de Deus. Sim, a única forma correta de lidar com o pecado é a confissão. É a confissão. E este é o hábito, a manter para ter uma boa condição cardíaca espiritual. Este é o hábito a manter. Semana passada também falámos sobre um outro hábito importantíssimo, que é receber com mansidão a palavra. Para ter uma boa condição cardíaca espiritual, nós temos de ter o hábito de receber, vez após vez e diariamente, a palavra com mansidão. Mas há um outro hábito, e hoje o texto, em João, convoca-nos a quê? Convoca-nos a este outro hábito, diante de pessoas que, apesar de regeneradas, ainda pecam, ainda falham. Só há uma forma, é assumir a culpa, é confessar a Deus. Este é o hábito a que nos convoca este texto. Este é o hábito a manter para ter uma boa condição cardíaca espiritual. Enquanto estivermos na terra, e esta é que é a verdade, nós continuaremos a pecar por pensamentos, com sentimentos que não devíamos ter, por palavras, por ações. Infelizmente, a nossa vontade, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações não são perfeitas, não são puras. E muitas vezes podemos dizer mesmo o contrário. Muitas vezes são erradas. Esta é a verdade. Infelizmente, os nossos corações, as nossas cabeças, a nossa boca, a nossa língua, as nossas mãos e os nossos pés vão continuar a apanhar pó. Porque na terra há pó. E nós estamos na terra, não estamos no céu. Ainda. Um dia, quando se cumprir Apocalipse 21, que nós já lemos, aí não há choro, aí não há lágrima, aí não há pó. Acabou para sempre tudo o que nos fazia chorar e o que ainda nos faz chorar. Mas aqui nós vamos continuar a apanhar pó. E esse pó tem que ser sacudido. Ele tem que ser limpo. Senão pode causar danos graves. Assim como um coração que não é cuidado pode vir a ter problemas. Assim como uma casa que não é limpa, em que se barra tudo para debaixo do tapete ou não se barra, chega a um ponto em que não pode ser utilizada. Assim é a nossa vida espiritual, se nós não sacudirmos e não limparmos o pó. Há danos graves na nossa relação com Deus, que já vimos que influencia a nossa relação com os outros. Há danos na nossa vida. A nossa vida vai ser muito mais complicada. O pecado, este pó, ele prejudica-nos. Olhem o que é que diz Isaías. Não o abram, mas ouçam com atenção. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Não é Deus que não quer salvar. Não é Deus que não consegue ouvir. Então qual é que é o problema? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, 1 e 2. O profeta está a falar ao povo de Deus. Ao povo, aos filhos, ao povo de Deus. E está a dizer que não é Deus que não quer abençoar. Não é Deus que não vos quer salvar. Não é Deus que ficou surdo e não consegue ouvir. É o vosso pecado que faz separação entre vocês e Deus. Para que Deus não vos ouça. Mas o nosso texto tem a resposta para resolvermos os nossos problemas e arrumarmos e sacudirmos
todo o pó de nossa casa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele prometeu perdão. E Ele é fiel e justo. Ele vai nos perdoar e Ele vai nos purificar. Como o Daniel disse na introdução do culto. Não só nos perdoa, como nos purifica. Não só perdoa, como restabelece essa comunhão de intimidade, de proximidade. Então, é pela confissão que vem a restauração. Perdão e purificação que renovam, aproximam e estreitam a comunhão com o Senhor. Se o pecado faz separação, quem a desfaz é a confissão. Rima, fica mais fácil de decorar. Se o pecado faz separação, segundo Isaías, quem a desfaz é a confissão. Quem a desfaz é a confissão. E ninguém se engane, sem confissão há pó no coração. Podemos deixar de pensar que o tempo passa e que acaba. Entre pessoas até pode acontecer. Não é a melhor maneira deixar passar o tempo. Normalmente também não resulta muito bem deixar passar o tempo. Descura tudo. Normalmente fica sempre lá uma cicatriz. Era melhor não ter cicatriz. Mas entre pessoas até pode resultar, se não for uma coisa muito grave. Agora, entre Deus e o homem, não resulta de certeza absoluta. Ignorar não é solução. A única solução é confessar. Se o pecado faz separação, quem a desfaz é a confissão. Ainda temos tempo. Vamos ao Salmo 32. Esta é a experiência do salmista. Este é um salmo tremendo. Esta é a experiência do salmista, é a experiência de David. É justamente esta. Ele tem aqui um exemplo prático que aconteceu com ele e que nos dá uma noção bem prática e diária deste relacionamento vivo com Deus. Deste relacionamento dinâmico com Deus. Olhem para o texto no Salmo 32. Crianças, já sabem, abrir a Bíblia a meio. Se forem parar a Isaías, andam para trás. Todos nos Salmos? 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Até o humor ficou mudado. Até a disposição ficou mudada. Lembram-se de João quando disse: eu escrevo isto para que vocês tenham alegria. Mas quando não há confissão, há o contrário da alegria. Há humores mudados. Há uma disposição para a vida de revolta, de contradição, diante das circunstâncias, diante de Deus, diante dos outros. O que é que aconteceu com David? Versículo 5. Confessei-te o meu pecado. A minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Há aqui alguma coisa diferente, não é? Agora temos David com alegres cânticos de livramento. Alegre, contente a cantar. Mas enquanto ele se calou, enquanto ele não confessou, tínhamos um David mal-humorado. Um David que gemia, que bramia todo o dia por causa do seu pecado que não estava resolvido com Deus. Este é um exemplo prático da Escritura que mostra de que lado é que nós podemos estar no relacionamento com Deus. Ou com algo por tratar que, não estando resolvido, nos pesa, nos prejudica, nos faz lamentar. Ou, após a confissão, haver alegres cânticos de livramento. Porque Deus é rico em misericórdia e está pronto a perdoar. O que é o mais importante a reter esta manhã? Para todos, incluindo para as crianças. Novamente, que a única forma correta de lidar com o pecado
é a confissão. Este é o hábito a manter para ter uma boa condição cardíaca, espiritual. Se queremos manter uma relação com Deus de estreita comunhão, não será possível sem a confissão. Se queremos manter uma relação com Deus de estreita comunhão, não será possível sem a confissão. Porque nós vamos pecar. Porque nós continuamos a pecar. E não é possível estar próximo de Deus sem a confissão. Alguns desafios. Sobre a confissão privada e individual, nós somos lembrados e desafiados por este texto a manter este hábito. Este hábito deve ser constante, deve ser diário. O salmista vai mais longe. O salmista vai ao ponto de dizer: sonda-me, ó Deus, vê se há algo em mim que eu não esteja a ver. Esta é a atitude correta. Às vezes nós podemos pensar: não tenho nada a confessar. Pode ser o caso. Não podemos nos estar a lembrar de nada. Mas ainda assim o salmista pedia: ó Deus, sonda o meu coração. Vê se há algo que eu não esteja a ver. Então é algo que deve ser constante e diário. Nós devemos confessar as nossas faltas a Deus. E esta confissão pode envolver a confissão também a alguém. Eu não estou a falar de questões de relacionamento, de alguma coisa a acertar entre pessoas. O que eu estou a dizer é que a confissão de pecados pode envolver a confissão, a partilha com outro irmão ou com uma irmã que sejam idóneos. Não é obrigatório. Mas a verdade é que pode ajudar muito. Um parceiro de oração e de confissão pode ser uma bênção inestimável. Um parceiro de oração, uma parceira de oração, de confissão, pode ser uma bênção inestimável. A palavra diz em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sarareis. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Não é obrigatório, mas pode ajudar. Ou melhor, vamos dizer da maneira correta: vai ajudar. A verdade é que precisamos de ajuda neste processo. A verdade é que todos precisamos de ajuda. Não é fácil lidar com o nosso pecado. Eu não gosto de lidar com o meu pecado. Alguém gosta? O salmista também não gostava. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Nós achamos surpreendente quando chamamos a atenção dos nossos filhos, que eles reclamam, mas nós somos iguais. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Eu não gosto. Mas nós temos que lidar com esta realidade. Então toda a ajuda é importante. E as nossas crianças também precisam de ajuda. E aqui uma palavra aos pais sobre a confissão e a educação. Nós podemos e devemos ensinar isto aos nossos filhos. Ensinar este bom hábito de saúde espiritual. E podemos fazê-lo diretamente, falando sobre isto. Podemos fazê-lo diretamente orando com eles, confessando também, ajudando-os a confessar. Podemos fazer isto diretamente. Mas há uma outra forma indireta de fazer isto. Pequeninos, ouçam-me com atenção agora. Se nós, pais, ajudarmos os nossos filhos a contarem e a assumirem as asneiras que fazem, a contarem os seus erros, as suas asneiras, nós estamos a incutir neles um hábito de reconhecimento de falhas, que é algo muito precioso para quando forem adultos no seu relacionamento com Deus e com os outros. Então, crianças, contem as vossas asneiras, contem o vosso dia a Deus e aos vossos pais. Contem o que se passou na escola. Contem tudo, mas também as asneiras. Contem a Deus e contem aos pais. Mesmo as crianças que não estão na escola. Contem aquilo que vos vai pela cabeça. Aquilo que viram às escondidas. Aquilo que disseram ao irmão sem a mãe ou o pai ouvir. Contem. Aprendam a assumir os vossos erros. E nós, pais, temos uma responsabilidade grande. Porque nós temos dificuldade de lidar com o nosso pecado. E se nós não lidarmos com ele bem e publicamente em casa, no contexto da casa, nós indiretamente estamos a ensinar o contrário. Que se lida mal com isso. Que se peca ainda se tem razão. Que se peca ainda se queixa. E que nunca se assume nada.
nós estamos sempre a ensinar. E nós estamos sempre a aprender. Não é só as crianças que aprendem, todos nós. Estamos sempre a ensinar, sempre a aprender. Por último, uma nota sobre a confissão comunitária. Sobre a confissão na igreja. Um culto onde o povo de Deus como um todo assume as suas culpas diante do Senhor, não só é um culto mais limpo de pó e mais derramado aos pés do Senhor, que é rico a perdoar, nós já vimos isso, como também se torna pedagógico e se torna um exemplo a imitar por todos durante a semana. Um culto em que há espaço para que o povo de Deus, de forma conjunta, assuma que é pecador. Nós fazemos isso, muitas vezes assumimos que precisamos de Jesus e que se não fosse Jesus não tínhamos perdão para os nossos pecados. Um culto em que isto é repetido, não só se torna um culto mais rico e mais sacudido de pó e mais derramado aos pés daquele que é rico em misericórdia e daquele que perdoa, como também é pedagógico, porque nos instrui para durante a semana, diariamente, fazermos o mesmo. É por isso que há igrejas, e não falo da Igreja Católica, porque a Igreja Católica olha para a confissão com outros pressupostos que, na nossa opinião, se desviam do padrão bíblico, atribuindo ao homem o poder, a um padre, a um pastor, o poder de dizer estás perdoado ou não. Não falo desse caso. Há igrejas verdadeiras, saudáveis, que no tempo do culto promovem e separam um espaço de tempo justamente para a confissão conjunta. É algo que também é interessante pensarmos. Porquê é que tudo isto foi escrito? Porquê é que hoje também tudo isto foi pregado e afirmado? João responde. Olhem para o capítulo 2, versículo 1. João responde, porquê é que isto foi escrito e porquê é que isto foi hoje pregado também? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Isto foi escrito e foi pregado para nós não pecarmos. O facto de estarmos aqui a dizer que pecamos e que pecamos e que pecamos não é para olharmos para o pecado de ânimo leve. É só para encararmos a realidade. Isto foi escrito e pregado hoje para que não pequemos. Eu vos escrevo, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então o primeiro objetivo é andarmos na luz, mais perto da luz e da melhor forma possível, da forma mais nítida possível. Mas o versículo continua. Se alguém pecar, o que vai acontecer? Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A forma correta de lidar com o pecado. Confessar. E claro, ter o melhor advogado. É assim que termina o nosso texto hoje. Escrevo-vos para não pecarem, mas se pecarem, temos um advogado. Temos um advogado. A solução para enfrentarmos o nosso pecado é confessar, porque temos o melhor advogado. Confessar e contratar o melhor advogado. Quando falamos de pecado, estamos a falar de vida ou de morte. Imaginem um país onde há pena de morte. E alguém está a ser condenado. Contratavam o melhor advogado possível ou não? Era o melhor que existisse. Que seria sempre incomparável com Jesus. O pecado é vida ou morte, não só terrena, mas eterna. Convém ter o único advogado, com letra grande. O único advogado. Confessar e contratar o melhor advogado. Contratar um advogado, podemos pensar, mas não tenho dinheiro para pagar. Pois não, já recordámos no pão e no vinho que aqueles que não tinham dinheiro contrataram de graça. E por graça, Jesus. Não fomos nós que pagámos para Ele advogar em nosso favor. Foi Ele que pagou para advogar em nosso favor. Foi Ele que disse, vem, eu assumo o teu caso, não pagas nada. Eu paguei tudo. Eu paguei tudo. Pelo sangue que derramou. Ele é o nosso advogado. Ele é o teu advogado. Esta é a pergunta que se coloca aqui. Ou vais ousar aparecer diante do justo juiz,
Aquele que é luz, sem treva, sem sombra nenhuma. E tu, com pecado, com o coração escuro, vais aparecer diante de um justo juiz completamente luminoso, sem sombra alguma. Sem Jesus não há luz. Na vida, no coração e muito menos na eternidade. Só há trevas, só há condenação. Sem Jesus, nem sequer vale a confissão. Sem Jesus, nem sequer vale a confissão. Nós podemos chegar-nos a Deus e confessar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados por causa do advogado que temos. Temos um advogado para com o Pai. Temos alguém que intercede por nós diante do Pai, que se coloca entre nós e o Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é o teu advogado. Sem Ele só há trevas e condenação. Sem Ele não vale a pena sequer a confissão. Jesus, Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Salvador. Ele é o teu advogado. Que seja o advogado de todos. E se não é o advogado de alguém, que possa ser hoje o dia em que o contrates de graça e por graça. Que assim seja.